Esse país começou como um território distante, formado por colônias esquecidas, lutou contra um dos maiores impérios do mundo, enfrentou uma guerra interna brutal e, em pouco tempo, se tornou a maior potência do planeta. Mas o que realmente aconteceu com os Estados Unidos? Como uma nação tão jovem conseguiu dominar o mundo moderno? Essa não é apenas uma história de crescimento, é uma história de poder, conflito e ambição sem limites. Para entender os Estados Unidos, precisamos voltar ao século XVII, quando europeus começaram a chegar em um novo continente, em busca de riqueza, liberdade e novas oportunidades. Assim, nasceram as 13 colônias, territórios sob o controle do poderoso Império Britânico. Por muito tempo, essas colônias viveram sob regras impostas de longe, pagando impostos, obedecendo leis, sem ter voz. Mas essa situação não duraria para sempre. Com o tempo, a revolta começou a crescer, impostos abusivos, falta de representação, até que a tensão explodiu. Em 1776, as colônias declararam independência e começaram uma guerra contra o Império Britânico. Era uma luta desigual, mas cheia de determinação, e contra todas as expectativas, eles venceram. Com a vitória, nascia uma nova nação, os Estados Unidos da América, um país baseado em ideias revolucionárias, liberdade, democracia e direitos individuais. Mas apesar dos ideais, a realidade ainda era cheia de conflitos. No século XIX, o país começou a se dividir. De um lado, estados industriais, do outro, estados agrícolas, profundamente dependentes da escravidão. A tensão aumentou, até que explodiu em guerra, a Guerra Civil Americana. Foi uma guerra brutal, irmãos contra irmãos, um país contra si mesmo. No final, o país foi reunificado e a escravidão abolida, mas as cicatrizes permaneceram. Após a guerra, os Estados Unidos começaram a crescer, e crescer rápido. Ferrovias cruzaram o país, cidades se expandiram, fábricas surgiram por todos os lados. Em poucas décadas, o país deixou de ser agrícola e se tornou uma potência industrial. A economia explodiu e o mundo começou a prestar atenção. No século XX, o mundo mergulhou em conflito e os Estados Unidos entraram em cena. Primeiro na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Com poder industrial, tecnologia e recursos, o país teve um papel decisivo. E ao final da guerra, algo havia mudado. Os Estados Unidos não eram mais apenas um país, eram uma superpotência. Após a guerra, o mundo estava dividido. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Era o início da Guerra Fria, uma disputa sem confronto direto, mas cheia de tensão, influência e poder. Durante décadas, os Estados Unidos expandiram sua presença econômica, militar, cultural e se tornaram a maior potência global. Hoje, os Estados Unidos são uma das nações mais influentes do planeta, um país que lidera em tecnologia, economia, cultura, mas também enfrenta desafios, divisões internas e um mundo cada vez mais complexo. A história dos Estados Unidos não é apenas sobre crescimento, é sobre transformação, sobre como uma nação pode sair do nada, enfrentar guerras, superar crises e ainda assim se tornar uma potência global. Mas também é um lembrete de que poder sempre vem com consequências. Se você quer entender as histórias mais impressionantes do mundo, se inscreve agora, porque essa foi só a primeira.